por favor. Glórias a Deus que nos dá a vitória. O Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. E nós temos o privilégio de ter sido chamados por Ele para recebermos a sua graça, do seu amor, do seu poder, da revelação e da verdade que liberta. E nós começamos no culto de domingo próximo passado, um tema de mensagem que segue hoje como parte 2. Rudimentos de obras mortas. Tivemos quase 2.000 visualizações desta mensagem. 2.000, pastora? 2.000. É que quando eu vi anteontem, na terça-feira, que eu vi, estava com 1.898 visualizações. Então hoje, a pastora está me dizendo aqui que bateu as 2.000 visualizações. Nenhuma mensagem da igreja bateu esse número de visualização. Então eu louvo a Deus, agradeço a Jesus, porque de fato Ele quer que o seu povo, que as suas ovelhas recebam o conhecimento, que as suas ovelhas recebam esta verdade bíblica e vivam esta verdade. Porque é o Senhor quem inclina os corações e é o Senhor quem levou estas pessoas, estas ovelhas, a ouvirem esta mensagem, a visualizarem. E eu agradeço a Jesus pela internet, pelos recursos que Ele nos dá para podermos levar esta palavra preciosa às ovelhas de Jesus em toda parte do mundo. E hoje nós vamos então para a parte 2. Vamos continuar neste crescimento, neste conhecimento, entendendo, e percebendo como a igreja aí fora está totalmente na contramão do Evangelho de Jesus. Como a igreja que era para ser a igreja genuína, a igreja verdadeira, ela está totalmente na mentira, ela está totalmente na contramão da verdade bíblica. Então, nós vamos a partir de agora nos aprofundar neste conhecimento. Romanos 7, versículo 4, texto base. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Só frutificamos para Deus quando seguimos o Cristo ressuscitado. Amém? Então, a instrução, a ordem do apóstolo Paulo é que nós temos que pertencer ao outro. Deixar de olhar o Cristo de Nazaré, o Cristo carne, e olharmos para aquele que ressuscitou, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus majestoso, Pai das luzes, Pai de amor, Pai de bondade, Paizinho querido, Paizinho qual nós com a liberdade podemos nos achegar e dizer: Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar esta liberdade, esta intimidade, por nos conceder esta comunhão, Senhor, maravilhosa, que nós temos contigo através da revelação da Tua graça. Obrigado por podermos, Senhor, com intrepidez nos achegarmos a Ti, com ousadia, com temor, com tremor, mas com a convicção, com a certeza, Jesus, que esta é a Tua vontade, Senhor. Para isso o Senhor veio a este mundo, para nos dar novamente o livre acesso, para nós termos novamente, Senhor, o livre acesso a Ti, diretamente, Pai. Porque Tu, Senhor Jesus, o Jesus homem, o Jesus carne, é o nosso mediador ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo que ressuscitou.
E a Ti, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. O nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, o único, vivo e verdadeiro Deus. Senhor, a Ti e somente a Ti toda honra e toda glória. Peço com toda a humildade e submissão mais uma vez que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor que vai a partir de agora, Senhor, falar em Teu nome, falar, Senhor, a Tua verdade ao Teu povo, as Tuas ovelhas, aqueles que o Senhor amou primeiro e se entregou naquela cruz por eles. Por isso eu lhe peço, Senhor, que nenhuma palavra se perca, que nada, Senhor, venha interferir no Teu agir, na vida dos Teus filhos que estão aqui e que a partir de agora recebem esta mensagem através da internet. Porque está escrito: operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Assim, Senhor, que o Senhor opere a partir de agora no coração dos Teus filhos, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Jesus, o ressuscitado, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Obrigado, pastora, minha amada e querida esposa. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, herdeiros de Deus, pedras vivas, bom perfume de Cristo nesta terra, ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, homens e mulheres escolhidos por Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém nem nada pode tirar ou apagar, aqueles que receberam, por intermédio do Espírito Santo, a vida eterna. Igreja, uma pessoa que recebe a revelação da graça de Deus no seu espírito, que recebe a revelação na sua vida, ela não pode frequentar uma igreja e continuar com a mesma vida. Ela não pode continuar da mesma forma com que ela vive, o mesmo estilo de vida, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. Isso não condiz com o viver em novidade de vida. Porque a graça de Deus, e só a graça, ela nos dá alimento sólido. E este alimento, que a graça serve a cada um de nós, tem que gerar esta novidade de vida. Tem que acontecer na nossa vida. A novidade de vida. Eu não posso me conformar. Eu não posso me moldar a este século, a rotina, porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Eu sirvo um Deus que é Deus de impossíveis. Eu sirvo um Deus que não tem limites para nada. Eu sirvo um Deus que Ele pode e Ele quer fazer em mim infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Mas eu tenho que confiar. Eu tenho que crer, eu tenho que dar o passo. Eu tenho que buscar um novo estilo de vida. Porque enquanto eu estiver recebendo o alimento sólido, mas me manter no mesmo estilo de vida, não acontece nada na minha vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Senhor vem, se revela, se mostra a verdade, mostra o seu poder, diz que isto está em nós, que agora eu preciso me transformar, agora sou eu quem me transformo,
Não é eu chegar e dizer, Senhor, me transforma. Não. Isso não condiz com a Bíblia, não condiz com a verdade de Deus. Aquele que está pedindo para o Senhor transformá-lo vai morrer sem transformação. Porque é o Senhor quem diz para nós, transformai-vos. Então sou eu e você que precisamos, através daqui, da nossa mente, ter a vida transformada. Então eu preciso renovar os meus pensamentos através da palavra, para ter a vida transformada, para que assim eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Está claro até aqui? Então, existem dois tipos de mensagens. Uma perfeita. Uma mensagem perfeita que nos leva à perfeição. A maturidade espiritual e aquilo que o Senhor deseja para a vida dos seus filhos. E a outra, pastor? A outra é uma mensagem que deixa a pessoa criança. Como assim? Espiritualmente infantil. Produz uma pessoa inexperiente na palavra. É uma pessoa que vai ficar sempre no 2 mais 2, 4. E se você falar para ela quanto que é 2 mais 3, ela... não sei. Fica com medo de responder. Porque não sabe e não tem o crescimento na verdade, na palavra de Deus. Estão entendendo? Então a mensagem perfeita é a revelação da graça de Deus. E a mensagem imperfeita é a lei. Os crentes em Jesus, as ovelhas de Cristo, são chamados por Deus para deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são os rudimentos, e assim caminhar para a perfeição. Entendemos então que eu só posso alcançar esta perfeição quando eu abandono a lei. Sem abandonar a lei, sem chance de se alcançar perfeição. Pastor, mas perfeição no quê? Em tudo na minha vida. Porque isso é a vontade do Senhor. Ele quer que nós sejamos como Ele é. E para sermos igual ao Senhor é necessário crescermos. Por isso a palavra diz, crescer na graça e no conhecimento. Sem este crescimento, sem este entendimento, sem esta mensagem perfeita, não se cresce. Não se chega à perfeição, não se tem maturidade, será sempre infantil, será sempre criança, será sempre cheio dos mimimis. Amém? Então, a graça produz pessoas maduras. A graça produz perfeição. A graça produz poder de Deus na nossa vida. A graça nos leva a patamares mais altos. A graça nos faz voar voos mais altos. Amém? A graça, amados, nos dá a coragem de fazer coisas que jamais imaginávamos fazer. A graça, ela nos dá o poder para fazermos, sabe, o inimaginável, aquilo que, sabe, jamais passou pela minha mente e a hora que eu me dou conta eu estou ali realizando. Estou fazendo, porque é o poder de Deus na minha vida. E o poder de Deus me traz maturidade, o poder de Deus me traz o poder da fé. Porque o justo viverá por fé. Então aquele que aprende a viver por esta fé, amados, não tem limites para ele. Ele voa, ele vai além. Hebreus 6, 1 e 2 nós vimos no culto passado, vou passar aqui meio rápido para a gente dar sequência. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, põe de parte. Tem que pôr. É princípio elementar da doutrina de Cristo. É rudimento. Se ficar seguindo Cristo carne, vai ficar fazendo exatamente o que Cristo fez no cumprimento da lei. E fazendo isso, a pessoa vai viver uma vida de criança, de menino, de menina. Amém? Então a doutrina de Cristo, do Cristo carne deve ser deixada. Diga isso, a doutrina do Cristo carne
deve ser deixada. Amém. Jesus nasceu no meio dos judeus, era judeu, amém? Chamou para andar com ele gentios? Não, chamou judeus, escolheu judeus e enviou quem? A outros judeus. Judeus também. Então, tudo foi ligado ao povo judeu. Não, aqui no ministério de Jesus não teve nenhuma uma direção para gentil. Não teve. Foi tudo relacionado a judeus. Então, mais uma vez eu pergunto para a igreja aqui. Aqui entre nós, no nosso meio, há algum judeu? Não há. Amém? Se houvesse, pastor, ia ter que aprender a viver como gentil. Porque é o evangelho que Paulo pregou, é o que conta hoje, é o que vale hoje. Então todos os judeus que hoje estão aí ainda batendo no pé e falando que tem que viver a lei de Moisés, estão totalmente separados de Cristo. Amém? Então se Deus enviar aqui no nosso meio um judeu, ele vai ter que aprender a viver a graça. Se ele quiser discutir com nós, então ele vai viver a lei de Moisés dele aonde ele quiser. Mas o que ele tem que aprender a ouvir e aceitar é o evangelho da graça. É o evangelho que Paulo nos ensina. Então, para os gentios, Jesus chamou Paulo, tá? O qual se tornou o apóstolo dos gentios. Tudo que era rudimentos, a igreja já sabe que era a sombra do que viria até o tempo da reforma. Hoje você está no tempo da reforma. Porém, aquilo que era rudimento, que era a sombra do que viria até o tempo de reforma, amados, nós temos que entender que essa reforma ela começou em Jesus. Ok? Então, a reforma começou em Jesus. Jesus veio e foi o estupim da reforma. Foi ele o fim da lei. Amém? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, ali começou a reforma. Só que, como Jesus veio para o seu povo, que eram os judeus, e ensinou ali, né, os judeus, chamou os judeus, deu poder a eles, os judeus, com toda aquela ligação com a lei, o próprio Deus já sabia como ia ser difícil romper isso da vida deles. O próprio Deus já sabia como que, sabe, e por isso que Deus não podia falar tudo que ele falou para Paulo para eles. Estão entendendo? O que Jesus falou para Paulo, não podia falar para os 12. Os 12 não tinham capacidade para absorver. Os 12 não tinham a maturidade para entender, viver e ainda ensinar. Estão entendendo? Então, hoje nós entendemos bem, graças a Deus, porque Ele nos escolheu. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus que eu fui escolhido para viver a reforma e anunciar a reforma. Então nós somos a última reforma protestante, assim nós cremos. O que é a última reforma protestante, pastor? A última reforma antes da vinda do nosso Senhor buscar a sua igreja. Então, o que era sombra, pastor? Vamos lá, por exemplo, o rudimento do batismo na água era sombra do verdadeiro batismo. Do Espírito Santo. Sombra. Batismo em água nunca teve o poder de remover pecados. Por mais que a Bíblia diz que apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pode colocar o versículo, pastora, por favor? Marcos 1:4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Por mais que esteja escrito isso aqui, amados, o batismo na água não tinha esse poder. O que então tinha o poder para redimir os pecados, pastor? A fé em Jesus Cristo. A fé naquele qual João Batista anunciava. Porque João Batista foi quem? O precursor de Jesus.
Está claro aqui? Então, o batismo na água, o que ele fazia? Ele mostrava o arrependimento das pessoas. Era algo visível. Porque a lei era isso. Tinha que ser algo que mostrasse. Aquilo que a lei colocava e eu tinha que fazer, as pessoas tinham que ver. As pessoas tinham que saber. Então, o batismo na água fazia isso, mostrava o arrependimento da pessoa. Porém, não tinha o poder de tirar o pecado da pessoa. Amém? Então, ele aplacava a consciência. Ele aplacava a consciência, ou seja, trazia um certo alívio. Falar, eu fui lá e me batizei. João Batista me batizou. E agora? Agora eu estou livre do pecado. A consciência, está entendendo? Mas não era nada disso. E antes de João Batista, quem batizava? Quem batizava, igreja? Ninguém. Então, olha, só para a gente entender e deixar bem claro. Todos os profetas, antes de João Batista, morreram sem serem batizados. Todos os filhos de Deus que morreram antes de João Batista, morreram sem ser batizados. Aquele ladrão na cruz, que confessou o Cristo lá na última hora, não tinha sido batizado. Amém? Senhor, lembra-te de mim, hoje mesmo estarás. Amém? Então, esta revelação nos dá a clareza desta questão de batismo. Amém? João 3, 25 a 30, olha o que diz. Ora, entre os discípulos de João e um judeu... Nossa, amados, é impressionante, sabe? Como fariseu, como judeu e esse povo gostava de uma contenda, sabe? Gostava de uma confusão. E um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, Jesus, está batizando. E Jesus não estava batizando. Olha a fofoca, olha a mentira. E todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Glória a Deus. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Glória a Deus, Senhor. O que tem a noiva é o noivo. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Amados, as pessoas hoje elas estão disputando para ver quem vai batizar quem. As igrejas estão assim hoje. Sabe? Pegando no laço e depois, sabe, colocando na mente da pessoa, não, porque você tem que batizar, porque você tem que batizar, porque você tem que batizar, porque você tem que batizar. A pessoa vai lá e batiza. Aí batiza, aí a pessoa que batizou fala, eu batizei ela. É ou não é? É ou não é, igreja? É exatamente isso. E aí, acaba se até roubando a glória de Jesus. Porque, sabe o que diz? Ganhei uma alma para o Senhor. Olha a falta do conhecimento que faz. Aquela vida já é de Jesus. Aquela ovelha já é do Senhor desde antes da fundação do mundo. O Senhor está cuidando dela até aquele momento e vai cuidar depois. E olha, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo era João Batista. Está presente e o ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha que tremendo, João Batista dizendo. Convém que ele cresça agora e que eu diminua. Ou seja, convém que agora o batismo dele apareça e o meu suma. Convém que o batismo dele cresça. Convém que o batismo dele apareça e o meu suma, desapareça, diminua. A lei tem que desaparecer, igreja. E a graça tem que crescer.
Amém? Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se a Bíblia diz que há um só batismo, nós escolhemos a água ou o Espírito Santo? Claro que é o Espírito Santo, igreja. A igreja aí fora escolhe o quê? Os dois. Vamos garantir. Vamos pegar o da água e vamos pegar o do Espírito Santo. João 4,2 diz: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Por quê? Os judeus viam que João Batista estava batizando e falavam: opa, nós temos que fazer isso aí também. Então vamos batizar. Por quê? Jesus foi lá e falou: me batiza. Senhor, me batiza. Assim tem que ser. Por quê? Se o último profeta da lei colocou aquilo como uma regra, Jesus foi lá e falou: eu tenho que cumprir toda a lei. Mesmo não sendo da lei de Moisés, mas eu ainda não fui para a cruz. Então, se tem que ser assim, eis-me aqui, me batiza. Estão entendendo, igreja? E aí os discípulos viram aquilo e falaram: opa, tem que batizar todo mundo. Jesus não batizou ninguém em água. E o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor a instrução de não batizar. Quero ler com vocês, e quero que vocês prestem bastante atenção, o modo como Paulo trata o batismo em água. Tá? Dou graças a Deus. Olha, amados, o começo aqui do texto é chocante. Se a pessoa prestar bem atenção aqui, sabe, com os olhos iluminados, começar a ler aqui: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei. Olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Exceto Crispo e Gaio. Opa, apareceu 2 aí que ele batizou. Pastor, então Paulo batizou? Ele está dizendo que batizou. Por quê? Quando o Senhor aparece a Paulo, se revela, chama Paulo, Paulo simplesmente obedece o chamado e já começa a pregar Cristo. E Paulo trouxe lá dos outros batismo. E batizou Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. Batizei também, opa, tem mais um povo aí, a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro. Olha o pouco caso. Porque, amado, se fosse algo tão importante, né? Não, porque eu batizei o fulano, e batizei também o fulano. Olha, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Olha, isso é descaso. É ou não é? Por quê? Porque não tem valor. Não é para ser enfatizado. Não é para ser pregado. Não é para ser vivido. Dou graças a Deus. Ah, mas eu hoje aqui, para a glória do Senhor, eu dou graças a Deus que eu não batizo ninguém. Eu dou graças a Deus, porque essa verdade chegou para a minha vida. Eu louvo a Deus por isso. E aqueles que o Senhor batizou, pastor? Aqueles que eu batizei foi para minha vergonha. Foi para minha vergonha. Porque a verdade é essa. Hoje eu estou aqui dizendo, dou graças a Deus que eu não estou batizando ninguém aqui. E se um dia eu começar a batizar, vocês me puxam a orelha. Ou vou embora. Porque está errado. Está fora da Bíblia. Batizei também a casa de Cefas, além deste, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar.
mas para pregar o evangelho. Aleluia. Para isso o Senhor me chamou e te chamou. Pregar o evangelho, não é pregar batismo. Viu? Vamos lá para a minha igreja lá para você depois batizar. Não. Vamos lá para a minha igreja lá para você conhecer a verdade que liberta. Vamos lá para a minha igreja para você aprender a ter compromisso com Deus. Compromisso na fé, não com lei. E Paulo continua, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Chamou para um batismo em água, opa, anulou a cruz de Cristo. Disse para alguém que tem que batizar em água, opa, anulou a cruz de Cristo. Quem está entendendo? Então, na lei é exatamente isso que as pessoas mais querem. Convencer outras a passarem pelas águas. Hebreus 9, 9 e 10 diz assim, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Qualquer rudimento da lei é ineficaz. Qualquer coisa que venha da lei é ineficaz para aperfeiçoar. Porque o que aperfeiçoa é somente o conhecimento e a graça revelada do Senhor Jesus Cristo. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, amados, não passam de ordenanças da carne. Nós não temos ligação aqui com a carne. Nós adoramos a Deus aqui em espírito e em verdade. Amém? E isso só se dá pela graça. Aquilo que as pessoas trazem para dentro das igrejas como ordenanças são coisas da carne. Por exemplo, baseadas somente em comidas. Vamos falar aqui um pouquinho só de comida. A igreja sabe que muitas pessoas que são crentes não comem alguns tipos de alimentos, sim ou não? Por exemplo, a carne de porco. Mas uma grande quantidade de crentes não comem porco. Por quê? Judeus não comem porco. E, mais um detalhe, alguns alimentos, algumas pessoas só comem se forem preparadas do jeito deles. O que é isso, pastor? É a ordenança da carne baseada na comida. Conhece alguém assim? Eu conheço. A pessoa ela tenha o jeito de matar o animal. Então ela mata o animal, ela não compra a carne no açougue. Porque tem a coisa relacionada ao sangue do animal. Amado, isso aqui é ordenança, tá vendo? Da carne. Não tem nada a ver com coisa espiritual, amém? Não tem nada a ver. Deus olha para isso e fala, viu? Para mim não vale nada. O que eu quero é obediência à minha palavra. Isso aí não conta. Eu já purifiquei. Você está achando que não está purificado? Então tudo bem, faça do teu jeito. Baseado somente em comidas e bebidas. Diversas abluções. O que é abluções, pastor? Abluções dos judeus, igreja, são as lavagens. O que são as lavagens praticadas pelos judeus? É um banho meia boca. Desculpa a expressão. Mas é assim, é lavar algumas partes do corpo. Tá? A ablução. Então, o que acontece? Por exemplo, o judeu, antes de comer, ele tem que lavar a mão. Ele não come se antes ele não lavar a mão. Isso é uma ablução. Por quê? Ele acha, ele pensa na mente dele, ele tem que purificar, tirar a sujeira das mãos,
para pegar aquilo que para ele é sagrado, que é a comida. Então, um judeu não senta à mesa para comer sem antes lavar as mãos. E não é a questão da higiene, tá? Se eu vou no banheiro lavar as mãos para comer, por causa da higiene. Não tem nada a ver com purificação. Para o judeu, isso é purificação. De manhã, a hora que o judeu acorda, ele não vai orar, ele não vai adorar a Deus antes de lavar as mãos. Por quê? Porque a hora que ele vai orar, ele vai adorar, ele vai levantar as mãos, e as mãos dele têm que estar limpas. Porque a Bíblia diz que vai adorar a Deus aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Ordenanças da carne. A mão limpa e o coração puro que Deus está dizendo não é lavar a mão. Eu vou lavar a mão. Ó Deus, estou com a mão limpa. Não é isso. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, e muitas coisas, e outras abluções, lavagens, também são simbolizadas por aspersão. Sabe, dá uma borrifada. Purificou. Sabe? Vou pegar uma aguinha, um negocinho aqui, vou sair aqui, ó, jogando. Te lembra alguma coisa? Te lembra ou não? Ixi, eu tomava na testa. Eu tava lá no meio do povo lá e passava o abençoado do padre. Jogando água, lavando todo mundo. A Igreja Católica faz muito isso. Aspersão. Como ato de purificação. Então, da onde que a Igreja Católica trouxe isso, esse ritual? Do judaísmo. Amém? Porque o povo judeu faz isso. Então, está ficando claro aqui essas questões de ordenanças da carne? Amém? Então, é tudo um ritual relacionado ao que eles pensam e chamam de purificação, mas não purifica nada. Tem também a questão do lava-pés. É também uma ablução. O que é o lava-pés? O lava-pé. A pessoa, o judeu, ela chega na casa do outro, ou na própria casa, ele não entra sem antes lavar o pé. Porque aquela terra que está no pé, ele fala que é impureza, então ele está impuro, ele tem que lavar aquela sujeira para poder entrar na sua casa ou entrar na casa do próximo. Então, isso também é sinal de purificação. Em Gálatas 3:27, diz assim: porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, é revestido de Cristo aquele que é batizado em Cristo, e não na água. Tá? Porque aquele que é batizado em Cristo, ele é batizado no Espírito Santo. Então, nós cremos e pregamos que o batismo de homens não serve para nada. Amém? O batismo de João não serve para nada. O que vale é o batismo de Cristo. O que vale é aqueles que são batizados em Cristo. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Glória a Deus. Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo descartou a ablução, Paulo descartou a aspersão, Paulo descartou o batismo de João. Quando Paulo cita isso aqui, amados, Paulo, ele descartou completamente qualquer tipo de ablução, de aspersão e também o batismo de João. Por quê? Um só Senhor. Quem? Jesus. Uma só fé. Fé, dom de Deus. Um só batismo. Espírito Santo. Um só batismo. Então Paulo está dizendo, igreja, um só batismo. Ponto final. Com o Espírito Santo. 1 João 2:20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento.
Graças a Deus que nós temos conhecimento. Mas todos os crentes em Jesus, que já confessam Cristo como Senhor e Salvador, são ungidos pelo Espírito Santo. Por isso, aqui hoje, você não vê garrafinha de óleo para ungir ninguém. Amém? Já chega a meleca que a gente fazia. Porque só faz meleca. Ainda mais quando vai consagrar alguém. Nossa, mas eu tomei um banho de óleo. O óleo desceu. E ainda falava que tinha que deixar o óleo descer. Amados, a unção é o Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo. Ok? 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então a unção de Deus nos ensina a permanecermos na verdade. Amém? E glória a Deus por isso. Mateus 9,14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Olha lá, amados. Só com mimimi. A lei é só mimimi. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Por 4 motivos os judeus jejuavam. Quais são, pastor? Luto, dor, crise pessoal e crise nacional. Qualquer coisa relacionada a esses 4 itens, a primeira coisa que um judeu fazia era jejuar. Ele corria fazer o jejum. Então, ele viu Jesus com os discípulos e eles viram Jesus com os discípulos e perceberam que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Porque o jejum era um item da lei de Moisés, dos 613 pontos. E Jesus não estava cobrando isso dos seus discípulos. Versículo 15. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Jesus disse assim: olha, se o noivo está presente, tem motivo para jejuar? Porque eles jejuavam por tristeza. Podem acaso estar tristes os convidados? Então, quando está triste, tem jejum. E quando não está triste, não tem jejum. Então Jesus diz: olha, se o noivo está presente, não tem que jejuar. Mas vão vir dias em que o noivo será tirado. Foi tirado? Foi. Quantos dias o noivo ficou ausente? Nesses dias jejuaram. Mas aí no terceiro dia o que acontece? O noivo ressuscita. Aparece de novo aos convidados. Come e bebe com eles. E por 40 dias ficou nesse convívio com eles, comendo e bebendo. Depois sobe aos céus, 10 dias adiante, que é chamado de Pentecostes, porque é 50 dias depois da ressurreição. Desce quem? O Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O noivo. Quem está conosco? O noivo. Temos motivos para tristeza? Temos motivos para jejuar? Então, amados, o noivo estando presente, o que há? A alegria! Amém! O noivo está vivo! O noivo não está morto.
Porque aonde o noivo está morto, então aí há luto, há dor, há tristeza, há jejum. Entenderam? Então aqui, de fato, o noivo está vivo. A igreja do novo pacto não jejua. Não pode jejuar. Porque tem o noivo vivo, não morto. A igreja do novo pacto não está de luto pelo noivo. Amém? Por quê? O noivo morreu e ressuscitou. O noivo está presente, ele vive em mim, ele vive em você. E o que há nesta igreja é a alegria e não dor. E sem contar, não é, igreja, os jejuns abomináveis que as pessoas fazem, que hoje a gente entende muito bem, não é? O jejum para ter experiência sobrenatural com Deus, não é? A pessoa está jejuando, não, eu quero receber poder, eu quero ter experiência, e está lá fazendo o jejum. Eu quero receber algo da parte de Deus, eu estou fazendo o jejum, então Deus vai me dar. Eu já ouvi pessoas dizer, falar, eu consegui por causa do jejum. Estou jejuando para ter uma resposta de Deus. Eu estou no jejum de Daniel. Estou fazendo um jejum porque eu preciso fazer um negócio e eu estou precisando de uma resposta de Deus. Estou fazendo um jejum para o marido voltar para mim. Estou fazendo um jejum para o marido parar de beber, parar de fumar. Estou fazendo jejum para casar. Já ouviram isso? Já ouviram? Eu já. Amados, nós sabemos que jejum não move Deus. Diga, jejum não move Deus. Diga, sacrifício não move Deus. Aleluia. O sacrifício, amados, ele fez por mim e por você. Para que tenhamos vida e vida em abundância. O justo vive por fé e por fé no sacrifício de Jesus e não em jejuns. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém pode te julgar pela comida que você come, pelo jeito que você faz a tua comida. Ninguém pode te julgar. A forma com que o animal é morto, se você vai no açougue e compra tudo lá, porque o apóstolo Paulo manda isso. Você ir no açougue e comprar o que vende lá, não tem nem que saber como é que foi, como é que não foi. Dá um quilo desse, vai, recebe com ações de graças e se delicia com a bênção do Senhor. Agora, se você não pode com alguma coisa, amado, tenha prudência, né? Porque, pastor, eu estou recebendo com ação de graça e estou mandando ver. E aí o colesterol, né? O triglicérides, né? Aquelas coisinhas básicas, né? Que tem que ser controlada. Aí, meu amado, conselho de pastor que te ama. Cuida. Amém? Recebe com ações de graça, então, lá os legumes, a verdura, né? Não precisa se tornar vegano ou vegetariano. Não precisa. De vez em quando, né? Come lá a proteína vermelha, lá a carninha. Mas toma cuidado. Amém? Amém? Só aproveitei o gancho aqui para encaixar, que é importante. Que nós somos uma igreja de conhecimento e que cuida da saúde. Amém? Que cuida da saúde, amados. Cuida da saúde. Então, nós temos que zelar pelo nosso corpo, sim, porque é templo do Espírito Santo. Deus te deu esse corpo aí, te emprestou para você cumprir a tua missão aqui nessa terra. E você tem responsabilidades para com esse corpo aí. Você vai dar contas a Deus, assim como eu. Amém, igreja? Então, ninguém te julgue, tá? E também não julgue por causa do sábado. Falei aqui do sábado, né? No domingo. Eu falei do sábado no domingo, no culto. Até porque quem guarda o sábado, sem ser judeu e sem guardar como um judeu guarda, é totalmente hipócrita, é anátema, devia ter vergonha de falar que guarda o sábado. Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então,
Aqueles que guardam o sábado achando que é o dia do descanso, não sabem que Cristo é o nosso descanso. Cristo é o meu, é o seu descanso todos os dias da semana, todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso repouso. Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, diga graças a Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, diga, eu entrei. Glória a Deus. Também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então, você que entra em Cristo, você tem o repouso. Amém? Todos os dias. Questão da comida, somos livres para comer tudo, sem a restrição de leis, tá? Os judeus, eles têm uma lista de alimentos que não entram na mesa deles, que eles não comem. E ainda a questão dos rituais de preparação daquilo que eles comem. A carne de porco, né, como eu já disse, alguns crentes dela eu também não como. Então, olha, se não come, então você não deveria comer porque você não gosta, não porque é algo relacionado a algo espiritual. Não interfere nada, nem uma ponta de unha na vida espiritual de uma pessoa comer ou não comer a carne de porco. E nós entendemos que aquele que come, então não julgue o que não come, e o que não come, então não julgue o que come. Amém? Fica claro assim? Fica claro. 1 Timóteo 4, 1 a 5 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus, amados. Glória a Deus que nós temos conhecimento da parte de Deus. Atos 10, versículos 9 a 15. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. O judeuzão na carne. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Eram animais que não entravam na lista dos judeus. Era a lista dos impuros. Amém? Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Deus purificou todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Por isso nós recebemos com ações de graças. Aleluia. Amados, são obras mortas todos os cerimoniais judaicos. Amém? O lava-pés como a prova de humildade, os paramentos e colarinhos clericais, a unção de enfermos. Sabe aquela coisa de ungir a pessoa enferma? Isso é um ritual judaico. Por quê? Quem ensina isso é Tiago, o apóstolo da lei. Ele manda ungir o enfermo. E nós sabemos hoje muito bem que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se há alguém doente, jamais nós devemos ir ungir
Nós devemos pregar Jesus para ele. Nós devemos falar do poder que há no nome de Jesus. Porque se ele crer com a fé dom de Deus, ele pode sim ser curado. E não foi a minha mão que curou, não foi a sua mão que curou, não foi o óleo que curou. Foi o poder da fé, que foi ativada naquela pessoa doente. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, isso é a verdade da graça de Deus. Isso é o poder de Deus. A questão também da imposição de mãos é uma questão judaica. Tá? Os judeus tinham muito disso. Os ritos e sacrifícios, que é a questão do pagar votos, o pagar promessa. Já ouviu isso? Pagar promessa? Vou lá não sei na onde pagar uma promessa. Amados, isso aí tudo veio de costumes judaicos, né? Porque os judeus tinham muito isso. Pagar algo, né? Pensar que poderiam pagar, porque para Deus nunca se pagou nada, né? E a igreja romana, ela trouxe muito disso. A igreja católica, ela trouxe muito disso. E estão aí também as igrejas evangélicas que saíram da igreja católica, fazendo também essas coisas que são obras mortas, são rudimentos de obras mortas, que não tem nenhum valor espiritual, não tem nenhuma aprovação do Senhor hoje, no século 21, na nova e eterna aliança. Amém? Atos 21, 23 e 24. Faze, portanto, que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Olha como é que o povo da lei é. E Paulo sofria, viu? Porque essa fala era para Paulo. Paulo estava lá pregando a graça. Aí os experimentados da lei chegaram para Paulo e falaram: faze, portanto, que te vamos dizer. A lei manda, né? Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. Além de tudo, tinha que pagar. O voto se pagava. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Olha como é que eles queriam ali de novo induzir Paulo a voltar para a lei. Amados, a lei, ela seduz de todo jeito. Ela tenta de todo jeito. Não, aí não é o teu lugar, não. Vem para cá. Você vai ficar aí. Ô Paulo, Paulo. Você está vendo que você está em menor número, Paulo. Quem que está contigo, Paulo? 1, 2, 3? Quantos mais, Paulo? Paulo, aproveita a fila aí desses 4, entra nela. Paga aí a despesa do voto, raspa a cabeça e mostra que você está de novo na lei de Moisés. Olha o que Paulo passava, gente. Olha, igreja, o que Paulo passava para manter-se fiel àquilo que Deus estava dando a ele. A igreja da graça, ela é perseguida. Sofre perseguições. Nós sofremos perseguições. Então, era a mesma coisa de dizer para Paulo, viu, Paulo? Para de pregar essa história de graça e vem de novo aqui com a gente. Para que todos vejam, tá? Rapa a cabeça aí, para que todos saibam. Porque era assim os judeus. Sacrifícios corporais, como também vigília, não é? Os jejuns, as subidas aos montes, as horas certas de joelhos no chão. Tudo isso é obra morta. Tudo isso é obra morta. Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade. De rigor ascético,
todavia, não tem valor nenhum contra a carnalidade, contra a sensualidade. Então, igreja, abster-se de qualquer coisa que se deve receber com ações de graças da parte de Deus, qualquer coisa relacionada à nossa vida, algo que às vezes nos dá conforto, algo que nos dá prazer, nada disso traz crescimento espiritual. Nada disso traz perfeição diante de Deus. Então aquele que faz isso, sabe, deixa, por exemplo, um conforto no seu dia a dia, né? Se abstém de um conforto, ou se abstém de um algo de comida, não é, que ele gosta, ou de bebida, né? Os crentes aí fazendo jejum de Coca-Cola, fazendo jejum de chocolate, não é? Amados, fazendo jejum de celular, de Facebook, jejum de Facebook, jejum de WhatsApp. Amados, isso o que é isso, pastor? Eu vou falar, é a aparência de alguma coisa, é a aparência de sabedoria, é culto de si mesmo. A pessoa, ela está achando que Deus está se agradando. Ela está achando que Deus está batendo palminha para ela. Olha o meu filho, olha, eu ensinei bem ele a fazer sacrifício. Ele faz também. Mas não é igual ao que eu fiz por ele. O que eu fiz foi perfeito. Se ele soubesse que o que eu fiz para ele foi perfeito, ele não estava aí fazendo jejum de Facebook. Não ficava o dia inteiro no Facebook. Também não, irmão, também não. Amados, mas para a gente entender, falsa humildade. Falsa humildade. Não, porque eu não uso maquiagem. Isso é coisa da pombagira. Esmalte vermelho, misericórdia. Sai de retro, Satanás. Pintar o cabelo, então? Meu Deus. Amados, tudo fachada para tentar ser melhor que o outro. Fachada para se colocar numa posição acima do outro e tentar menosprezar o outro, que mais agrada a Deus do que ela, que está criticando, que está dizendo que não faz, que não pinta, que não usa. Então, os judeus, vou correr aqui para finalizar, vou dar uma resumida aqui. Eles têm várias festas, tá? Por exemplo, a Páscoa judaica. Estamos fora de Páscoa judaica. Nós não comemoramos Páscoa judaica. Os judeus sempre acreditaram nas luas. E até hoje, amados, tem muita gente que vive seguindo as luas. Não, vamos ver lá na folhinha, no calendário, que o dia... Mas então, que lua que é? Não, vou cortar o cabelo na lua cheia para ficar cheio. Virar uma moita. Não é? Não, se cortar na minguante, não cresce. Amados, tem pessoas que vivem baseados nessas superstições, inclusive horóscopo, né? Não sai de casa sem escutar o horóscopo. O que vai ser? Deixa eu ver aqui a minha cor de sorte hoje. O meu número, vou jogar na Mega Sena, então eu vou ganhar. Amados, em astros, não, porque os astros revelam. Revela a tua desgraça. Revela a tua desgraça. Então, amados, e outra coisa que eu quero pegar o gancho aqui e dizer para o povo de Deus: não use nenhum tipo de cruz. Porque cruz é símbolo de maldição. Correntinha com pingente que tem cruz, cruz joga fora. Nem se dá para outra pessoa, joga fora. Brinquinho com símbolo de cruz, joga fora. Pulseirinha com símbolo de cruz, joga fora. Mas pastor, é cruz. Amados, a cruz é maldição. Cruz não é símbolo de bênção, nunca foi. É de maldição. Não se usa nada que simbolize cruz. Cruz não é o símbolo do cristianismo. Não é, nunca foi. Pastor, qual é o símbolo do cristianismo? Um sepulcro vazio. Esse é o símbolo verdadeiro do cristianismo. Porque na cruz houve morte, houve dor,
houve sofrimento. No sepulcro houve vida, houve vitória. O nosso Deus, o nosso Senhor ressuscitou. Ele não está lá, igreja! Esse é o símbolo verdadeiro do cristianismo e não uma cruz. Cruz é símbolo de morte. Não use símbolo de morte na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Quer usar o símbolo do cristianismo, acha um túmulo vazio e pendura. Se alguém perguntar, fala, esse aqui é o símbolo do cristianismo. Quer um para você? Amém? Esse é o símbolo verdadeiro. Se hoje, né? Se Jesus viesse hoje, né? E a sentença do Senhor hoje fosse cadeira elétrica. Ué, porque naquele tempo era a morte de cruz. Amém? A maldição era a morte de cruz. Hoje é o quê? Cadeira elétrica, forca. Vamos supor que o Senhor fosse então para a cadeira elétrica para ser eletrocutado. As pessoas iam andar com a cadeira elétrica pendurada? Não, pensa, amado, raciocina só um pouquinho. Será que iam usar? Não, porque é a cruz. Olha que bonitinho minha cruz. Não tem noção. Então, amado, não use cruz. E aqueles que o Senhor permitir você ensinar, ensine. Porque é símbolo de maldição. Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Então, madeiro, cruz, é maldição. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em cruz, em madeiro. Cruz é maldição. Diga, cruz é maldição. Deuteronômio 21:23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha que como é, não é? Pesado isso, é muito forte, amados. E as pessoas estão aí com a cruz, achando que é bênção. Vamos aqui agora finalizar, né, pastora? Extrema unção. Já ouviu falar? Extrema unção? O que é extrema unção? Confortar o doente, perdoar os pecados do doente, transmitir um sentimento de alívio do doente. Isso também é uma obra morta, não vale nada, não tem poder nenhum. Isso a igreja romana pratica bastante também, e nós sabemos que não vale nada. Mais algumas obras mortas. Fitinha, tá? Aquela uma que amarra. Aquelas fitinhas não vale nada, tá? É obra morta. Rosa ungida, óleo, bala, arruda, flor, vassoura, sabonete, roupa ungida, fotografia, correntes, campanhas, sal, lenços, água do Rio Jordão, areia do Monte Sinai, graveto da cruz de Cristo, os votos, os carnês e as marchas para Jesus. Por aí vai as formas e a criatividade de se fazer o comércio com o povo de Deus, com o nome de Jesus, anulando a graça do Senhor. Hebreus 10:29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, viver no meio dessas coisas, igreja, que Deus está nos ensinando, viver ligado a estas obras mortas, compactuar com isso, é ultrajar o Espírito da graça. Amém? Proibir corte de cabelo, mandamento de homem. Proibir pintar unha, mulheres, mandamento de homem. Proibir maquiagem, mandamento de homens. Proibir depilação nas mulheres, mandamento de homem. Proibir usar calça comprida, calça jeans e outro tipo de calça, mandamento de homem. Proibir assistir televisão, mandamento de homem. Proibir usar internet, mandamento de homem. Não ter aparelho celular, mandamento de homem. Dormir de roupa, caso Jesus venha de noite, mandamento de homem. Amém. Amados, tem mais tanta coisa para falar aqui, mas não vou falar não. Vamos para Romanos 1:17.
A igreja tem conhecimento, já sabe. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em, como está escrito, o justo viverá por fé. É de fé em fé e não de ritual em ritual. Não de sacrifício em sacrifício. Não de ordenanças em ordenanças. É de fé em fé no Evangelho da salvação. De fé em fé nas boas novas de grande alegria que nos trouxe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Espírito da graça nesta noite.